Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Nesse diazinho frio, né? É bom a gente tomar um cafezinho para esquentar o peito, não é mesmo? Estamos estudando o livro 1 Samuel. Hoje vamos adentrar no capítulo 23. E vimos anteriormente que Abiatar, filho de Ameleque, sacerdote, foge da morte para se refugiar com Davi. E vimos que Davi se sente culpado de tudo que Saul fez contra o povo e contra os sacerdotes. No capítulo 23, nós veremos que Davi recebe a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e fazendo saques. Keila era uma cidade localizada nas colinas ocidentais de Judá e a aproximadamente 29 quilômetros a sudoeste de Jerusalém e 5 quilômetros de Adulão, a leste de Gate. Portanto, ela ficava mais próxima ali do território filisteu. Porque com este ataque eu entendo que os filisteus queriam expandir o seu território, né? Ou então destruir locais que poderiam ser usados como base do inimigo para os atacar. Davi toma conhecimento deste ataque e, diferente de Saul, ele tinha-se um cuidado maior com o povo, buscava sempre estar à frente do povo para protegê-los. Mas, como servo de Deus, ele não toma decisões precipitadas. E vemos no verso 2 que a sua primeira atitude é consultar a Deus. Diz assim: consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Devemos nos lembrar que Deus se manifesta através de seus servos, sacerdotes, que de posse da estola sacerdotal retiravam ali as pedras que eram conhecidas como Urim e Tumim e lançavam sorte, e Deus se manifestava com as respostas de sim ou não. Já comentamos sobre estas pedras que foram estabelecidas por Deus para ser um canal de comunicação e resposta aos sacerdotes quando eles se consultavam, né? Você pode até ter mais informações sobre isso no livro de Êxodo, no capítulo 28, no verso 30 fala sobre essas pedras lá. Não há maiores informações de como essas pedras eram, mas se diferenciavam uma da outra, e dependendo de como elas apresentavam, seria a resposta de sim ou não. O certo é que Davi, antes de tomar as suas decisões, sempre consultava o Senhor. Que exemplo maravilhoso para nós, né? Antes de tomarmos nossas decisões, seria bom que seguíssemos o exemplo de Davi, consultando o Senhor, pedindo a sua orientação. Nós vemos que diante da resposta de Deus, Davi convoca seus homens para a batalha. Contudo, eles ficaram temerosos de ir, como diz o verso 3. Porém, os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Eles estavam ali escondidos em Judá, no bosque de Herete, que era localizado na sua terra natal, e temiam a respeito das investidas de Saul. E agora sairiam do seu lugar de conforto para combater o inimigo em seu próprio local, na qual eles tinham maior domínio. Mesmo com a fala de Davi, que tinha sido orientado por Deus, aqueles homens estavam confiados apenas na força dos seus braços, nas suas habilidades. Por isso, o temor aflorou dos seus corações, pois sabiam que o exército dos filisteus era bem grande, né? E aquilo causou temor no coração deles. Mais uma vez, Davi consulta a Deus e recebe a informação que era para eles irem contra os filisteus. E os filisteus seriam entregues nas suas mãos, ou seja, seriam derrotados por eles. Eles poderiam até comemorar a vitória posteriormente, mas devemos observar que foi Deus que os derrotou. Pois vemos no verso 5 que houve grande matança e Davi salvou o povo de Keila. O sacerdote Abiatar, que havia ficado lá no bosque de Herete, se deslocou ao encontro de Davi. O verso 7 e 8 nos diz assim: foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos. Está encarcerado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens.
Saul toma conhecimento e possivelmente conhecia aquela cidade, pois cita que a cidade possuía portas e ferrolho, uma cidade fortificada, difícil de entrar. Mas no seu entendimento, no seu pensamento, era também impossível de fugir, né? E afirma ter que Deus havia entregado Davi nas suas mãos. Ele realmente demonstra aqui que não conhecia Deus, né? Pois Deus já o havia rejeitado como seu servo. Por que agora Deus ajudaria, principalmente para atacar Davi, que era o seu escolhido? Creio que não. Ao saber das intenções de Saul, Davi toma as suas providências. E quais são elas? Novamente consulta a Deus sobre o que deveria fazer. Nos versos 9 a 12 nós vemos essas consultas. Saul virá contra mim? Aí Deus responde, sim, virá. Este povo de Keila, que eu salvei, vão me entregar para Saul? Deus responde, que entregarão. Um povo que tinha sido salvo pelas mãos do exército de Davi, agora eu trairia e entregaria nas mãos de Saul. Aquele povo temia que o rei Saul poderia fazer com eles, tendo em vista que ele fez na cidade de Nobe. E vimos anteriormente, quando matou os profetas, homens, mulheres, crianças e até os animais. Isto nos faz lembrar das ações do povo em relação a Jesus. Um povo que o acompanhou, recebeu o alimento nas suas mãos, viu os milagres que ele efetuou, muitos sendo curados de enfermidades, mas quando estão diante das autoridades, o entregaram para a crucificação, preferindo salvar o malfeitor. No verso 13, 1 Samuel nos diz, então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram sem rumo certo, sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Keila, cessou de persegui-lo. Saul, ao saber que Davi já tinha fugido, né, parou de persegui-lo. Anteriormente nós vimos aí que o exército de Davi era composto de 400 homens, né? Com essa vitória lá em Keila, o exército aumenta para 600 homens. Davi e seus homens saem de Keila, e diz o verso que sem rumo certo. Podemos até pensar como não teve um plano de fuga, não buscar um lugar, um seguro para o seu exército. Ele tinha plena confiança em Deus. E quando afirma sem rumo certo, podemos entender que ele confiava no Senhor. E a sua confiança é que Deus dirigiria seus passos e o levaria a um lugar seguro. Davi até expressa ainda essa confiança quando escreve no Salmo 23, muito conhecido, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça e por amor do seu nome. A confiança plena no Senhor. Diz o texto que, ao saber disto, Saul parou de perseguir Davi naquele momento. Deus os levou para o deserto de Zif, como nós vemos aí no final dos versos. Este local ficava aproximadamente a 8 quilômetros de Hebrom, perto de onde começa a descida do Mar Morto. Historiadores dizem que possivelmente naquele local havia um bosque, mas não tem citado aí no texto da Bíblia, então não vou fazer conjecturas, tá certo? Mas tem uma afirmação no final do verso 14 que não podemos deixar de observar. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Esta busca incessante de Saul não termina. Seu coração nutre um ódio tremendo de Davi, que para ele somente se acalmará com a morte de Davi. Independente da grande autoridade de Davi, de Saul, seu grande exército, nada pôde fazer para atingir Davi. Os olhos humanos, podemos até achar que o caminho que Davi seguiu era perigoso, mas quem o conduzia era o Senhor, conhecedor de todas as coisas, e não permitia que algo de mal acontecesse com o seu servo. E esta é uma lição que podemos tirar para as nossas vidas. Mesmo que o inimigo se levante, os nossos olhos vejam que é algo intransponível,
Se mantermos a nossa confiança nas ações de Deus em nosso favor, certamente não seremos derrotados. Mas devemos entender também que não somos isentos de passar por dificuldades e que a nossa confiança em Deus não nos exime também de lutar, de buscar recursos para vencermos as nossas batalhas. Tá bom? Que Deus possa estar te abençoando, que a sua confiança esteja no nosso Deus, esse Deus que nos conduz e nos abençoa, como fez com os teus servos no passado. Vamos tomar nosso cafezinho? Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.